HealerCast. Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do HealerCast. Esse é o episódio número 31. Mais um episódio aqui em Petrolina, né, no nosso estúdio aqui. Isaac, nosso parceiro, cedendo espaço. E estamos aqui hoje com dois convidados sensacionais. O episódio de hoje é um episódio diferente do que habitualmente a gente tem tido, porque apesar de ser dentro da área da saúde, a gente está expandindo mais o nosso leque de convidados aqui, a nossa área de bate-papo. E trouxemos aqui hoje dois educadores físicos. Eu estou aqui com o Felipe Araújo, que é bacharel em Educação Física pela UNIT, tem licenciatura em Educação Física pela IESM, especialista em biomecânica e patologias como ombro, coluna, quadril, joelho, possui treinamento curso em alta performance, especialista em treinamento voltado para emagrecimento e curso Arnold Conference em nutrição completa, além de ser o proprietário do Pulse Estúdio Personal. Felipe, muito obrigado por ter aceitado o convite, é uma honra ter você aqui, cara. Obrigadão eu mesmo, né, por estar recebendo esse convite e estar dividindo aí essa mesa de conversa com todos esses profissionais aí. Maravilha, meu amigo. Estou aqui também com o Tarso Carvalho, sócio e proprietário do estúdio Corpus Life, centro de treinamento personalizado. É graduado em licenciatura em Educação Física pelo IESM, graduado em bacharelado em Educação Física pela UNIT, pós-graduado em Fisioterapia e Traumatologia em Ortopedia pela Faculdade Inspirar, especializado também, né, em Exercício Aplicado à Qualidade de Vida, Massoterapia Clínica e Educação Física Escolar pela Faculdade Montenegro. Além de ser avaliador físico, nível 1 da ISAC, é isso, né? ISAC. E analista comportamental profiler e Ikigai Academy. Ikigai Academy. Rapaz, o negócio é top, Mas velho. já rodou muito. Esses caras de aí, já rodou pra caramba, hein? Já rodou pra caramba. Mas Nossa, meu amigo, obrigado, viu, cara, por Valeu, ter aceitado o convite. prazer, meu irmão, é todo meu aqui. A quem tá hoje, aqui nesse momento, ó. Quarta-feira, feriadão. A esse horário, a gente vai falar de saúde aqui, das mais variáveis formas possíveis. Aqui é um prazer. Se a gente pudesse, a gente ficava aqui até amanhã de manhã. Mas ainda mais aqui ter meu amigo Filipão aqui do lado aqui pra gente poder conversar. Prazer conhecer agora presencialmente, né, Alan? A gente que se conhece mais de rede social, mas agora vamos bater um papo legal hoje, né? Massa, massa, cara. E a primeira coisa que me chamou a atenção quando eu tava vendo o currículo de vocês, a gente até falou um pouco sobre isso aqui já, cara, é que vocês dois foram tanto da IESM como da UNIT, né? E aí, foi coincidência? Como é que foi isso aí? A adaptação, fala aí, conversa aí que a gente complementa aí. Pronto, beleza. Então, eu vou por esse caminho, depois a gente vai falar de um trato aí mais pessoal, individual de cada um, né? Caiu de gaiato no navio a situação da educação física como licenciado, né? Foi uma circunstância do destino aí, a gente acaba se conhecendo na graduação. Tem uma amizade daqui para lá todo esse tempo, né? Então, a licenciatura veio nos permitir, né, conhecer a educação física na sua maior abrangência, né? Na situação da licenciatura, né, a circunstância de habilitação e principalmente ampliação de campo de atuação, né? O nosso Conselho de Educação Física nos permitiu, até certo tempo, se não me engano, 98, coisa parecida aí um pouco mais para frente com isso, a atuação ampla na educação física. Então, o camarada que chegava lá para fazer educação física, ele se formava em educação física e essa atuação ela era ampla, né? Ele poderia atuar na área do fitness, saúde, bem-estar e também lecionar, né? Isso aí a nível de universidade, né? Escolas e tudo mais. Então, isso é uma atuação ampla da educação física. Isso teve um rompimento da educação física, porém, alguns estados, na época ainda, permitia, por intermédio de resoluções, né, muito específicas de estados, né, e principalmente resoluções muito específicas de conselho, a atuação ampla. Logo depois que a gente finalizou a faculdade, né, isso foi caindo com o tempo, né? É natural que, tanto na educação física como em outras áreas da saúde, você vai tendo aprovações de leis que podem permitir que o profissional vá até certo campo e outras que inibem ele de seguir, né? E foi isso exatamente que aconteceu na educação física, né? A gente graduou ali a educação física pensando, poxa, saiu daqui, eu vou atuar
onde o mercado Fazer lhe tudo. permitir. Aham. Só que aí vem essa restrição. Então, entendendo, né, do ponto de vista ético, né, social também, a gente foi buscar essa possibilidade aí também para uma atuação ampla numa segunda graduação. Então, hoje, o profissional da educação física ele precisa se graduar, se né, pleitear aí a uma atuação mais ampla na área, ele precisa se graduar de forma dupla, né? Bacharel e licenciado. Mas isso hoje nos cursos ele já é unificado? Não, aí isso Não? aí não. É porque é o seguinte, antigamente era unificado. No meio da nossa faculdade foi aí onde que eu digo que tempos difíceis geram homens fortes. Com certeza. Então, no meio de uma graduação, quando a gente estava se formando, a gente, no meio disso tudo aí, a educação física foi separada. Então, quem queria atuar na área fitness, na área de performance, teria que fazer bacharel. Aham. Quem queria atuar lecionando, faculdade, escola, teria que ser licenciatura. Então, a gente, né, eu digo eu mais para a parte do fitness, para a parte de questão de academia, queria bacharel. E na faculdade, a nossa foi Porque como primeiro licenciatura. vocês fizeram lá na IESM, né? Isso. Exato. Maranhão. Aí descobrimos no final do período que seria graduado como licenciatura. Então, caiu por terra o que a gente estava pensando. De Exatamente. atuar numa área, ou seja, não vamos atuar, não podemos atuar. Cacete, bicho. E isso você se formando, receber um baque desse daí? Não, isso aí é Exatamente. sensacional, né? E, aí, Aí é e assim, a nossa essa. faculdade foi a primeira faculdade aqui do Vale do São Francisco. Dividindo faculdade, né? Universidade, Univasf, faculdade, nossa. Aham. Acho que foi no segundo período foi que veio a Univasf. Não, na verdade a Univasf já existia, só que a questão é exatamente ainda com. curso. Não, mas eu digo assim, ainda com o sistema do Enem. Assim, o vestibular, né? Ah. Hoje você faz Enem e tudo mais, não. Na época ainda fazia o vestibular exclusivo para o curso. Né? Isso, Você chegava, prestava uma prova, ia na universidade, fazia vestibular. Hoje não. Você faz Enem lá do outro lado do país e vou botar lá na Univasf, vem pra cá. Entendeu? Então, enfim. Aí, o que acontece? A gente ficou Só para eu entender, o curso de licenciatura foi quanto tempo? O curso de licenciatura são 4 anos. 4 anos. Vocês tinham feito 4 anos. É, E Pra não, descobrir que não ia atuar no negócio. E aí? exatamente. vocês não estão acreditando nisso, não. Aí foi a primeira, né? Foi o primeiro baque que a gente tomou. E aí, por subsequência, veio outros baques do bacharel. Então, vamos correr atrás do bacharel, né? Até instituições com um poder de valor no sentido educacional bacana, né, que pudesse nos permitir não só a questão de habilitação, né, não só a questão de ampliação de categoria, mas também a gente pudesse usufruir desse momento, né? Porque se a gente for pegar a essência da universidade, é aquilo, né? Você vai lá, você sonha, você vai lá, você faz vestibular, entra e tudo mais, e do meio pro fim você chegar e tomar um baque desse, por diversas circunstâncias. Então, a gente aqui tem uma história muito grande para contar dentro da educação física que você ou ri ou chora, né? Exatamente. Várias coisas. Ou você diz assim, por que que eles não desistiram? Exato, Por exato. que que eles não desistiram? Por situações menores, velho. Então, aí, Como vários. Teve alguns das nossas turmas que, tipo assim, desistiram. é onde eu faço aí são questões pessoais minhas, né? Profissionais, do que eu já vivi de experiência, e que eu faço uma dura crítica à sistematização educacional, né? Enfim, eu já vi gente discordar disso também, mas eu digo isso que eu vivenciei, e também por ser professor acadêmico também, né? Então, hoje eu percebo muito que as universidades públicas, elas têm uma formação muito enraizada ainda na cientificidade. Ou seja, a preparação está muito para a ideia da continuidade do mestrado, do doutorado, tudo mais. Quando essa galera da universidade cai no mercado de trabalho, a dificuldade é imensa, perdido, cara. né? É imensa. Aí, em contrapartida, você vai ter as faculdades. Faculdades para um nível mais privado, né? Investimento mais. Tem que tirar do bolso e tudo mais. Então, assim, deveria ser o mesmo pensamento, mas com uma conexão para o mercado de trabalho muito positiva. E o que acaba acontecendo na universidade é o contrário. Então, a ideia é permanecer o aluno lá até ele sair pós-doutorado, e quando ele cair no mercado de trabalho, ele sofrer pra caramba. Já na faculdade, a gente não passou por isso.
Meu amigo, era cair no mercado de trabalho quanto antes, Ah. né? Então, a gente vivenciou muito isso e muito cedo, Mas né? isso aí, nesse momento, vocês já tinham terminado lá na IESM e tinham optado para ir lá para a UNIT. Então, aí onde está? As nossas formações, apesar de ser de instituições que possuem no Brasil, né, no caso, a Universidade Tiradentes, você vai ter polos Sim, funcionando em sim, todo o sim. Brasil. Não necessariamente a gente precisou ir para o campo, no Ah, local da instituição. Logicamente, esse momento aconteceu para revalidação de sim, diplomas e sim, tudo sim, mais, isso sim. aconteceu, e principalmente a instituição, né? Hoje você vai ter instituições que fazem muito isso, né? Um exemplo. Você se forma na instituição e você tem uma convalidação do seu curso, enfim, coisas desse tipo. Então, a gente teve a formação toda aqui, né, em Petrolina, só que aí a diplomação feita pela universidade, né, na instituição fora, né? Aham. Então, em algum momento a gente precisou ir até a instituição e tudo mais. Enfim, aconteceu exatamente esse processo. No meio desse processo, aí veio toda essa carreira aí que você estava lendo aí no currículo aí, porque é uma coisa que também a gente vai fazer um adendo, né? As faculdades, universidades, de novo, ainda é uma dura crítica minha, né? É muito engessado a formação acadêmica, né? Não ensina a acontecer no momento o que é que vai ocorrer. Então, nesse pensamento, a gente se coloca ali na situação e quando cai no campo de trabalho, ou resolve, né? Então, a gente não é ensinado a isso, né? E isso é engraçado, Tasso, porque, cara, a gente já entrevistou aqui diversos especialistas da área da medicina formados em várias instituições. Entrevistamos enfermeiras, farmacêutica, a Tereza, que é sua Beleza? aluna, É isso. inclusive. Enfim, profissionais de diversas áreas. E essa é uma queixa unânime, de Unânime. todos, É cara. unânime. A gente cai perdido no mercado de trabalho. Exatamente, A cara. gente cai sem saber fazer nada. Exatamente. Eu lembro que meu primeiro plantão que eu dei como médico, cara, eu tinha que entrar numa cooperativa e eu não sabia, fazia ideia do Como era o trâmite, dos Era, riscos, como é que eu tinha que fazer isso. Eu entrei numa cooperativa, nunca saí dessa cooperativa só para dar um plantão que eu dei na minha vida, e assim, me arriscando à toa, né? Porque acaba que isso tudo envolve todo um. Seu nome está envolvido naquilo ali, né, cara? Então a gente não sai preparado para isso, né? Sem contar com todo o contexto financeiro, né? Que você cai meio perdido também, saber como. A gente estava conversando aqui sobre vendas, né? A gente não sabe como vender, como cobrar, a gente acha que está fazendo uma coisa errada, né? exatamente. A sensação, né? Essa sensação de fazer coisa errada, né? Tá enganando, não existe isso, né? É um pensamento enraizado de forma totalmente equivocada aí. E esse curso de bacharel, quanto tempo que durou? Então, esse curso de bacharel é o seguinte: ele é para ter uma duração de 4 anos também. Só que uma vez que você faz uma consolidação de um curso, leva toda a parte de cronograma programático de curso de uma instituição para outra, esse tempo ele é abatido. Aí é mais um ano e Ah, meio que bacana. você cursa, né? Então, no total aí de 5 anos e meio, quase 6 anos aí, se a gente for ver, né, dentro do processo de graduação, para dizer assim, pô, tá pronto, pode começar a ir no mercado de trabalho, né? E isso permitiu vocês, Felipe, atuar, uma vez que vocês fizeram, né? A licenciatura e graduação, aí vocês estavam livres para atuar em todas as áreas da educação física, né? Vamos dizer assim. Óbvio que para algumas delas vocês precisaram se especializar para entender um pouco mais. Exatamente. Mas eu queria que você falasse mais ou menos assim, quais são as possibilidades de atuação da educação física? Ó, hoje você tendo, né, a questão da licenciatura e bacharel, né, você pode atuar tanto como faculdades, escolas, né, e aí vem a parte que é a parte acadêmica e vem a parte de propriamente dita o professor de educação física, né? Ah, Atuar como professor de voleibol, professor de tênis, professor de pilates, por incrível que pareça, nós, profissionais da educação física, a gente consegue, né, conheço estar habilitado educação a dar física. aula de pilates, né, que eu acho que poucas pessoas sabem disso, Pois é. professores de educação física sabem disso, ou se especializa, porque você vê muito pouco isso, né? E tanto na área, né, o mais seguido é o personal trainer, Personal trainer. né? E vem aquela questão que o pessoal também acha que só ser personal trainer é só saber treinar. E aí é onde fica aquela dificuldade quando você sai da faculdade, acha que vai dar aula porque tem vários anos treinando, e aí começa a se perder. Começa a pegar um aluno que tem uma deficiência em algum canto, ele não sabe corrigir,
não consegue fazer o básico, que seria uma avaliação, que é de extrema importância você fazer uma avaliação física para saber como é teu aluno, como é que você está pegando ele, e para até mostrar, né? Por mais que seja questão de números, a gente tá vendo números, mas é para te dizer assim, ó, você tem essas patologias, ou você tem essas dificuldades, vamos melhorar isso. Eu acho que isso, fazendo essa avaliação, eu acho que dá um respaldo maior e dá uma certeza no que você vai fazer. Porque se você pegar um aluno hoje e vai para dar uma aula, vai na musculação, ele fecha com você, você vai dar uma aula, é atirando no escuro. É fazer uma cirurgia sem um prognóstico. Isso. Fazer uma cirurgia sem, Só poxa, abrir, vou quando olhar, abrir, você vai ver o que é que vai acontecer. vou olhar, vou abrir o cara, Sem saber o que é que sem ele saber vai o que é que eu tô esperar, o que é que esperando. espera lá Mesma dentro. coisa, mesma coisa. Surreal. Então, assim, Né? a área da educação física ela é muito ampla. Graças a Deus ela é muito ampla. Por isso que a gente está aqui hoje, que eu considero Tarso como um irmão, a gente, dois profissionais da educação física, muito bem conceituados na nossa região e somos amigos, dividimos Apesar de concorrência, né? exatamente, Pois compartilha é, conhecimento. aí onde tá. Eu tava conversando exatamente sobre essa questão de concorrência. Pra você ver, né, cara? Engraçado. Não há concorrência onde de repente, concorrência que eu digo da forma pejorativa que eu quero dizer, né? Mas não há concorrência onde a gente consegue desenvolver um bom trabalho. Por quê? Porque todo momento, quantas vezes a gente sentou para conversar? Exatamente sobre trocar essas figurinhas das demais formas possíveis. Felipe já tinha um estúdio há um tempo, a gente vinha num trabalho mais novo de estúdio agora. Sentei, conversei, e aí, meu irmão, como é que ele tá? Vai, abra, o negócio vai fluir, entendeu? Outras circunstâncias que a gente foi live juntos, enfim, momentos de conversação que a gente trocou muita figurinha. É exatamente isso. Por quê? O cara lá tá fazendo um trabalho dele muito bom, ele vai ter o público dele de uma maneira extremamente significativa. A gente também tá lá fazendo um trabalho muito bom. Vai ter, meu amigo, tem condição de mercado para todo mundo. Acaba acontecendo é o seguinte, é quando a gente gera essa concorrência pejorativa, é que é exatamente a gente tá olhando mais o do outro do que o nosso. Exatamente. É isso? Mais o do outro do que o nosso. Então, pô, o cara tá fazendo um trabalho bacana. Poxa, eu quero ser tão bom quanto, se não for melhor. Beleza, mas para que os dois continuem ganhando, né? Então, um pensamento que a gente leva, né? Pra vida, cara, pra vida. Porque se a gente for pensar que a concorrência só é de uma forma ruim, não, a concorrência é uma coisa boa. A concorrência é uma coisa maravilhosa, que nos tira da zona de conforto o tempo inteiro, né? Com certeza. Sem a concorrência, você. É o que aconteceu com os taxistas e o Uber, né, cara? Exatamente. O serviço oferecido pelos táxis era uma bosta, né? O serviço ruim pra caramba porque não tinha concorrência. Era ele e pronto. Você pegava, ia com táxi ou pegava ônibus. Exatamente. E agora você vê, cara. Eu tenho dado recentemente um pouco mais de táxi. Os caras melhoraram mesmo o serviço do, né? Se forçou, Atencioso, né? exatamente. É fundamental a concorrência. Precisa acontecer concorrência em qualquer tipo de ambiente. Pronto, Petrolina hoje eu fico brincando que é um polo do Brasil, né? É. Hoje quem vive em Petrolina e tem uma vida social em Petrolina vive em qualquer local do Brasil. Facinho, facinho. Exceto talvez São Paulo, mas em qualquer local do Brasil vive. Porém, a questão é exatamente essa, que Petrolina veio criando de oportunidades e possibilidades, foi uma coisa muito boa. Por quê? Porque, sei lá, há 10 anos a qualidade do mercado talvez não era como é hoje, né? Você chega num local, é muito bem atendido em algumas circunstâncias. A qualidade do produto em si é muito boa. Enfim, são coisas que vão melhorando com o tempo facilmente, mas a diversidade de coisas que vão acontecendo, você só vê em origem e capital, né? Aqui em Petrolina não. Petrolina já tá voando, né? Eu acho que esse é um outro ponto também, né? Petrolina tá com um crescimento tão rápido que não tem espaço para concorrência nesse sentido também, cara, porque tem oportunidade para Pra todo mundo, né? Pra todo mundo. Desde que o que você falou, desde que você faça um trabalho bem feito, desde que Básico, você, o exatamente, o simples, Simples, não bem fosforila feito. muito, não inventa, vai lá, faz o básico, atende as expectativas, faz o que é o certo, não mexe com coisa errada, não tem espaço e ninguém vai ser seu concorrente. Perfeito. Eu penso assim também. Eu sempre pensei dessa forma.
E uma dúvida que eu tenho é que Felipe falou da questão de uma das possibilidades é você atuar na educação física lá no colégio, né? Perfeito. Acho que Tasso até, inclusive, Sou atuou em professor de educação professor de educação física, física. exatamente. Escola pública, né? Tô no serviço público aí mais ou menos 10 anos, cara. Sério, cara? Exatamente. E o raiz ali, apitando dentro de quadra, o sol quente. Então, assim, eu tenho muita história para contar sobre isso aí. Conto com muita propriedade e muito orgulho, por sinal. Pois é exatamente isso que eu quero saber, cara. Primeiro é o seguinte, como que é esse desafio, cara? Porque, eu falo porque, assim, eu posso estar completamente enganado, mas eu acho que talvez seja muito desvalorizado. Posso Sim. estar enganado, mas eu tenho essa Ah, sensação, não. como todos os professores Perfeito. são desvalorizados. E, porém, eu vejo uma importância absurda nisso daí, cara. Só pra você ter ideia, não sei se vocês conhecem Nenega. Sei demais. Pronto. Sim. Cara, eu tive inúmeros professores no meu colégio, mas quem me marcou pra caramba foi Nenega. Porque, cara, ela me teve uma visão longitudinal de mim, porque eu treinei handebol, sei lá, da quarta série até o terceiro ano. Sim. Então ela me viu crescer, criou um vínculo. Perfeito. Ela quando eu tive lesão, teve uma época que eu tive uma entorse, e era, tava véspera de um campeonato, ou foi durante um campeonato, esses jogos, esqueci o nome, Jogos dentre os escolares. escolares, Escolares. jogos escolares. No meio dos escolares, cara, ela ia na minha casa cuidar de mim, fazer compressa, fazer exercício. Porra, então eu criei um vínculo. E fora que eu desenvolvi ali várias habilidades que saem daquelas habilidades padrões do colégio, né? De aprender física, química, história. Mas aprendi trabalhar em grupo, aprendi Superação, motivação. superação, motivação. Porra, então para mim foi sem dúvidas o professor mais importante que eu tive no meu colégio. Perfeito. E eu estava vendo recentemente uns vídeos de alguns problemas que vocês têm vivido, né, dentro dessa área. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Então, Deixa eu só abrir um parênteses aqui, que eu acho que essa história que você falou são uma de poucas daquela época, né? Porque a gente está falando de uma educação física que foi patenteada como profissão tem 24 anos. por aí. Exatamente. 24 anos, a Aham. educação física, 98. Profissional da educação física, toma educação física. Uhum. E aí a gente é de uma escola, tá? A gente é de uma escola de que sempre quando a gente vê dizer assim, ó, nós não vamos ser o professor de educação física que pega a bola e joga na quadra. Eu não sei se isso ficou marcado para você assim. Na faculdade a gente aprendeu. Nós não vamos ser o professor que pega a bola e joga na quadra para todo mundo fazer. Uhum. Então, isso pra gente, eu acho que marcou muito. Não sei se hoje, nas faculdades de hoje, pregam isso. Eu queria que fosse muito importante. Tipo assim, poxa, se todo professor chegasse pra gente, todo coordenador de curso chegasse e falasse assim: ó, nós estamos criando uma nova educação física. Eu não quero saber de você. Até onde vocês não sabiam que a educação física era só jogar uma bola e deixar os meninos brincando, Aham. beleza. Hoje vocês sabem e estão estudando para fazer totalmente diferente. Se você chega lá e faz a mesma coisa, você jogou sua faculdade toda Com fora. certeza. Então, aí é onde eu acho que Tasso entra, me arrepio todo mundo fala isso, Tasso entra como profissional de escola, porque ele atuou. Eu não atuei, né? Assim, eu não era. Eu entrei desde a faculdade, eu sempre disse, eu não vou atuar em Você é o colégio. fitness. Não vou atuar em colégio. Eu vou pro fitness. E aí, Tasso vai dar essa história aí dele aí. Aí Se garante. é um Netflix aí, velho. Uma temporada pra caramba. Bicho, eu conto essas coisas assim, é legal, assim, o bate-papo, o podcast, ele veio realmente com esse formato, pra gente poder bater um papo legal, criar essas análises dessa maneira. E assim, eu tenho uma história pra contar na educação física, assim, de moleque, né? Como eu falei aqui, quando no bate-papo inicial da gente, né? Joguei futsal um tempão, eu me sentia o Cristiano Ronaldo dentro do futsal, né? Então, e jogava muito bem, por sinal, ainda tentei fazer alguns testes e tal. Mas Você tem na quantos época, anos? eu tenho 32 anos, feito agora dia. Era só pra saber se Hoje- tinha risco da gente ter hoje- jogado aí juntos. Não, então, A 8 gente- de outubro agora, eu fiz 32 anos. A gente era da mesma época. Exatamente, a gente não diverge muito aqui de idade, não. Então, a gente passou por situações bem comuns. Exemplo, muito básico, né? Vocês tiveram, também tive uma educação física recreacional. Sim. Então, a educação física era exatamente essa: joga bola e vamos embora.
Que no todo, não foi ruim. Se a gente for fazer uma análise de lá para cá, não era ruim. Por quê? Porque se tinha a ideia de que precisava se ter o mínimo de movimento possível. Hoje, o que é que a gente tem muito? Tempo de tela. Tempo de tela. Então, o tempo todo, criança em tempo de tela. É celular, é tablet, iPad, é televisão. Não que isso seja uma coisa ruim de maneira geral, mas eu digo assim, no todo, acaba exatamente isso. Então, você vai ter artigos hoje falando exatamente de um decréscimo na questão cognitiva, justamente pelo aumento de tempo de tela. Então, por mais que de repente não tivesse metodologia nenhuma envolvida no jogar a bola, tava rolando muitas questões fisiológicas ali que estavam nos ajudando, Beneficia. nos beneficiando, a socialização, né, a fase de competição, motivação, superação, tudo isso estava incentivando, por mais que não tivesse nenhuma metodologia envolvida propriamente dita. E aí o que é que acontece? Passou o tempo, né? Enfim, veio a parte, vou pular a parte de escolha de curso para poder fazer, para a gente poder seguir adiante, senão a gente passa o dia conversando aqui, a noite conversando. Então, na educação física, quando eu caí ali na educação física, eu falei assim, poxa, eu preciso me graduar em educação física e também preciso me especializar em áreas que, para mim, façam sentido, né? Então, minha mãe, professora, né? Enfim, de vida, minha mãe quase já se aposentando aí, mas minha mãe professora de vida, professora de história, né? Inclusive, hoje secretária escolar e tudo mais. Então ela sempre falou o seguinte, ó, tá, tu tem que se formar, né, para ser professor. Você de guri ouvir isso o tempo todo, não tinha como dar errado, né? Tinha que ser professor. E eu sempre fui muito assim, né? Me comunicar, interagir, mas então foi dito certo. Quando eu fui lá para professor de educação física, cara, então eu já vivia as mais insalubres possibilidades que você imaginar, né? E principalmente remunerações da mesma Você proporção, sentia né? na pele, né? Na pele. Na pele, era Na dentro de pele, casa. na pele. Ele viu que era o que o professor sofria nisso com a mãe. Exatamente. Então, assim, nesse quesito, aí o máximo que eu consegui dizer assim, contribuir para a educação física, eu posso bater no peito e dizer que eu fiz e faço até hoje, Aham. né? Faço até hoje, porque é um detalhe, um percentual muito pequeno que, de fato, essas crianças, né, esses adolescentes que estão na instituição ou particular ou pública hoje, necessitam de ter esse acolhimento, né? Então, é muito normal você ter a preferência sempre dos professores de educação física nas unidades escolares, né? Então, que é o professor mais querido? Professor de educação física, né? Então, se fosse no mesmo patamar de remuneração, seria ótimo, né? Seria maravilhoso. Mas isso é uma questão política, é uma questão educacional que a gente tem aí uma incerteza o tempo inteiro. Porque se a gente for pensar no nível educacional, o país ele caminha para cada vez mais não se investir em educação. Isso tudo na mesma proporção de saúde, na mesma proporção de segurança pública. Isso é uma discussão política muito forte, né? Então, assim, cara, na educação física eu sempre passei nessa interação, né? Na parte escolar. Só que a parte do fitness sempre foi que encheu meus olhos, né? Brilhava meus olhos. Então, eu estava ali na minha competência social, né? Então, eu comecei a fazer concurso também muito cedo para a área da educação física. É normal que hoje algumas pessoas, até alunos, né, chegam para tá, você é professor da escola, né? Isso, exato. Como é a aula de educação física na quadra? Eu falei, também. Porque tem aula de educação física também em sala. Aí, e vocês falam de quê? Deu pra entender? E fala de quê? Como assim fala de quê? Fala Tanta coisa para falar, né? tanta coisa. Falta é tempo para falar, né? De tanta coisa, exatamente porque a educação física, se você for analisar, é uma disciplina que está contida em todas as outras disciplinas, historicamente, biologicamente, matematicamente falando, tudo. Sim. Mas nem sempre as outras disciplinas estão contidas na educação física. E aí também é um papo que a gente vai bater aqui em relação a, a dissipação, né? Essa questão de dissipação da multidisciplinaridade, onde deveria acontecer em alguns momentos e não acontece, né? Então, basicamente, na educação física é isso, né? Existe muita dificuldade na questão educacional, fortemente hoje, mas existem profissionais assim, sem sombra de dúvidas, que a gente inclusive tem contato impecáveis na sua prática, que fazem a criação aí de não só de indivíduos socialmente éticos, socialmente capazes, mas também atletas, né?
Eu vivi essa época da educação física onde você no ambiente escolar era treinado da maneira para ser atleta, né? Por isso que veio as necessidades. Não, vou fazer um teste, né? Vou, sei lá, vou ver se eu faço um teste em Bahia, no Vitória, no Atlético. E tem coisas que eu que cheguei a fazer. Mas desisti. Não, vou estudar que é melhor, né? Mas essa questão da interdisciplinaridade ou multidisciplinaridade, cara, eu vejo que cada vez mais as pessoas estão ficando mais atentas para isso, né? Sim, Estão tomando um cuidado maior. exatamente. Faz muito mais sentido você ensinar para um aluno uma coisa contextualizada, dando um exemplo e inserindo isso, associando isso com outras matérias, do que você tentar fragmentar o conhecimento, né? Até porque o conhecimento ele não é fragmentado, as informações não são fragmentadas e a gente quer passar isso de forma fragmentada, né? Sim, Isso acaba confundindo a cabeça do aluno, e não só no aluno de ensino médio ou de ensino fundamental, em qualquer contexto, né? O conhecimento ele deve ser passado dessa forma. sim. E eu acho que além disso, Tasso, a atividade física, que é uma coisa que eu acho que você deve até conversar com os alunos, mas ela tem um papel importantíssimo na cognição. Total. O aluno que faz atividade física regularmente, ele tem um desempenho escolar melhor, desde que ele encare essa atividade física, óbvio, com sobriedade, né? Sabendo diferenciar o tempo para atividade física e o tempo para as suas outras obrigações, mas vai ser um aluno que vai ser mais disciplinado, vai ser mais pontual, vai se respeitar mais os colegas, vai ter Exatamente. todo um cuidado maior com sua saúde, enfim, Eu, existe um benefício enorme nisso, né? perfeito, assim, isso aí sem sombra de dúvida, né? A prática de esporte como um todo, pronto. A luta tem muito disso, né? Então, se você pegar a mãe que vem perguntar de repente, o que é que eu faço? Bota meu filho na natação, não sei o quê. Não é que eu preferencialmente gosto daquilo, mas, poxa, tá tendo trabalho com disciplina? Coloca ele na luta. Isso. Coloca ele lá no judô, no jiu-jitsu, alguma coisa, você vai ver o crescimento dessa disciplina, né? Isso precisa acontecer, cara, né? Isso precisa acontecer. Assim como outros esportes. Então, já cansei, né, de ver de repente a mãe falando, poxa, depois que ele começou a fazer mais educação física, ficou mais disciplinado, agora ele ouve. Aí eu vou perguntar ao professor se você pode fazer, se não pode, né? Ó, vou contar ao professor que você está fazendo isso, pronto, se aquieta. Então, são essas circunstâncias, né, que o aluno vai passando. Enfim, se a gente for falar de cognição, né, parte inteligencial mesmo, então, absurdo, né? Eu tô bem focado nessa parte de, né, estudando neuro e tal, e a parte do cérebro, onde é que ativa, Mas, onde é que libera, né, Neurotransmissor, né? transmissores, onde é que os transmissores, eu fiquei assim, É fascinante, né, cara? que eu digo assim, não, é sério que É faz tudo fascinante. isso aí, É fascinante. né? Se você não faz uma coisa, ele inibe, é, aí você precisa de mais estímulo para ver se ele volta. O Felipe, só para você ter ideia, cara, são incontáveis os números de pacientes, os pacientes que já chegaram para mim, de eu gastar um tempo na consulta, terminar a consulta do paciente e receitar caminhada, corrida, 5 vezes por semana. Que era isso que Incansáveis, né? precisava. Só isso, Só cara. isso. Só isso. Para tratar, assim, diversas coisas, desde problemas na coluna, a depressão, ansiedade, enfim. E Cara, é aí impressionante. vem aquela questão da sensibilidade do profissional, né? Que é em todas as áreas. tem que Você, acontecer. como neurocirurgião, a gente, como profissional de educação física. Confesso que teve vários clientes da gente, tá? Você pode falar aí, que chega lá, a gente faz assim, ó, hoje ele não quer treino, pô. Hoje ele quer sentar ali e conversar. Tá tudo certo. Ele é muito bom em treino, mas hoje ele não tá para treino. Entendeu? Então, assim, é a sensibilidade hoje que falta nos profissionais de tentar enxergar o que realmente o paciente, o cliente quer, o que ele necessita naquele momento. Para muitos alunos dos estudos de vocês, cara, estão ali tratando depressão. É o Total. remédio deles, cara. Total. E no dia que o cara tá ruim, o cara vai. E aí você tem que ter essa sensibilidade, né, de ser o terapeuta dele ali naquele momento, né? Ó, na pandemia, eu fiz um estudo ali, eu disse 85% dos meus alunos era depressivo e um nível de estresse altíssimo. Cadeira. Quem não era, virou, né, cara, na pandemia. Exatamente. Os que estavam Pandemia deixou marcas. os que estavam por um triz, Desencadeando. e os que não estavam ali, estavam começando a ficar. E teve uma válvula de escape à atividade física, né?
Isso eu acho que a pandemia, eu sempre falo assim, não tem males que vêm para o bem. A pandemia ela foi isso para a gente, para a área de saúde Com no todo. certeza, com certeza. As pessoas entenderam que realmente a saúde é importante, Sim. a alimentação é importante, o cuidado com o corpo é importante. Porque todo mundo estava dando importância às coisas que não tinham importância. Uhum. A bens materiais, a coisas, a vidas de bens materiais. Eu dizia, pô, o mais importante, quer ver 2 anos da tua vida, da pandemia, porque eu fui assim, na minha casa foi assim, eu tentei não morrer. É, Mas é, cara. na crise da pandemia, você estava escapando, você não fez nada. Você não fez um planejamento de viagem com sua família, você não fez nada, só escapando para não morrer. Que é uma coisa Se mais preciosa do que o teu bem, que é a vida. Exato. 2 anos foi Vida só para só uma, ensinar né? você. Foi Vida para ensinar você, ó. Se tu não tomar cuidado, pode comprar o caixão que vai dar certo. É aí, é daí para aí. Então a gente passou quase 2 anos ali fazendo isso, escapando. Não vou morrer não, tem que usar, tem que fazer mais atividade física, tem que tirar esse estresse. A gente ficou procurando fazer só isso. A crise, né, qualquer que seja, foi o que você falou, né, do mar calmo não traz bons marinheiros, né? Você usou uma outra frase, mas é tipo isso, né? Mas a crise, ela é um momento de amadurecimento, né, cara? E a sociedade compreendeu que atividade física não é estética apenas, né? Apenas. É saúde, né? Eu queria que vocês falassem sobre isso. Como que é a visão? Como que vocês percebem os alunos que procuravam vocês no estúdio de vocês antes da pandemia e os alunos que procuram hoje? Porque antes de ontem, foi ontem, eu fui lá na Pulse treinar. E eu estava conversando com a professora, ela falou assim, cara, é impressionante a quantidade de pessoas que estão procurando a gente pós-pandemia. Então, como que vocês veem a visão dessa galera? No antes e no depois? Olha aí. Rapaz, então, vê só. É aquela coisa, né? Eu sempre bato nessa tecla da pandemia, porque assim, eu nunca tinha vivido a situação igual. Nossos pais com certeza já viveram, mas a gente nunca viveu a situação igual. E é importante que isso seja lembrado, seja um marco na nossa cabeça, exatamente para diversas coisas. E uma delas, a negociação com a saúde, né? Uma coisa que se pensa entre, rapaz, será que realmente que eu tenho uma boa saúde, né? Será que se isso acontece de novo, eu estou pronto para receber uma situação como essa? Então, se a gente for pensar aí, por 10 anos aí de formado, e eu nunca vi, nunca, mas eu nunca vi as pessoas se preocuparem tanto com saúde como aconteceu nesses 2 anos e alguma coisa, né? Então, assim, eu nunca vi mesmo, cara, se falar tanto da necessidade, da importância, da regularidade, nunca vi. E assim, antes, né, existia, logicamente, aí uma procura muito específica, né, de um público muito específico, né? Apesar de que se tem hoje, se você for fazer uma análise em rede social, se você for ver uma análise por gráfico em relação à questão de pessoas fazendo atividade física, são muitas, sim, mas se você for ver também pessoas obesas, são enormes, pessoas sedentárias, enormes. Então é discrepante a proporção. Então, ao tempo que eu tenho muitas pessoas se exercitando, eu também tenho muita pessoa sedentária. Então, antes da pandemia e depois da pandemia, isso só teve uma aceleração do processo. E por que eu estou falando isso? Eu vi uma vez uma palestra com o Leandro Carnal, ele fala uma análise filosófica da coisa, né? Sobre a questão da pandemia. A pandemia ela tem o seguinte: o papel da pandemia e das guerras são dois, né? Principalmente de acelerar o processo e trazer um marco sobre ele. Então, exemplo. Há 2 anos atrás, 2 anos e meio atrás, a gente estava discutindo se um momento como esse era producente, se de repente com o ensino à distância era interessante de ser realizado. Deu 17 de março de 2020, todo mundo teve que ir para online, Exatamente. né? Então, todo mundo mesmo, todas as situações recorrentes que a gente estava na dúvida, teve que ir para online. Então, ainda se discutia muito se de repente o treino online valia a pena a pessoa investir. Todo mundo foi para online, teve que ser feito, não tinha outra escolha. Eu lembro, tá, de um negócio marcante, assim, cara, porque apesar de eu ser médico, mas eu não tava na linha de frente. Em momento nenhum eu trabalhei na linha de frente, nem eu nem minha esposa.
Minha esposa era pediatra e trabalhava em sala de parto. Então, acaba que parto não interfere em nada. É, E neurocirurgia continua acontecendo, porque neurocirurgia, boa parte das neurocirurgias são urgências. exato. Então, eu não deixei de trabalhar para ir para a linha de frente. Eu continuei trabalhando dentro da neurocirurgia, óbvio. Mudou toda a minha rotina de trabalho, mas no momento nenhum eu lidei com a confusão mesmo. Não foi traumatizante para mim como foi para alguns colegas que estavam lá. Mas começou a cair minha ficha, cara. Apesar de eu estar no hospital, começou a cair minha ficha que o sítio estava fechando. Quando eu comecei a ver a galera pegando, falando isso daí, eu lembrei. A galera pegando os instrumentos, os materiais da academia e levando para casa. O professor falando assim, cara, quem quiser, ó, tá sobrando esse halter aqui, pode levar. E a galera levando. Fazendo equipamento em casa, cara. Fazendo Tem aluno que equipamento em pegou casa. cabo de vassoura, emendou com um balde lá, fez uma armengagem total para poder conseguir treinar, entendeu? Então, assim, era um momento divertido, curioso ali, a gente, poxa, se divertia pra caramba, dava risada, mas era a gente, como o Felipe falou, a gente tava se Tenso. salvando. É. Tava se salvando o tempo todo ali, de uma crise de ansiedade, de uma depressão, cair num marasmo ali, Perdendo entes queridos, né? perdendo entes queridos, perdendo não só entes queridos, mas pessoas que estavam no nosso redor ali, que a gente nem conhecia, mas, poxa, caramba, eu tô Mexia aqui no com ambiente, mexer demais. Então, esse momento para mim, assim, foi crucial. A permanência hoje dessa procura só cresce. A educação física, Felipe falou aí, 24 anos, mas de uns 10 ou 12 anos para cá, teve o seu boom muito forte, principalmente nos cuidados com a saúde, né? Então, a educação física, ela é uma profissão muito nova e ela só tem a crescer o tempo inteiro, porque as pessoas precisam de cuidar, e precisa ter o cuidado certo, com a orientação adequada. Então, o profissional adequado é o profissional da educação física. Mas apesar de ter muita gente procurando vocês por essa questão de saúde, ainda continua muita gente procurando por estética, né? Sim, 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 Como sim. que vocês enxergam isso? Como que é? Eu, assim, diante da questão da pandemia, né? A gente viu muito nítido isso aí, academias fechando. Por incrível que pareça, né? A gente está falando de. Eu vi também outro artigo dizendo o seguinte, que durante a pandemia, depois da pandemia, antes da pandemia, a gente tinha 95% das pessoas sedentárias, 5% praticantes de atividade física, na musculação. Aham. Depois da pandemia, subiu 30%. Já é muito bom. Porém, ainda é baixo. Foi isso que está se disse. Da mesma forma que você vê nas redes A sociais, maioria ainda é a sedentário, né? maioria ainda é sedentária. Então, existe muita gente ainda. Mas a pandemia já melhorou muito, subiu 30% numa coisa de 2 anos. É muito. Com certeza. Então, sobe, né? E aí, o que acontece? Existe a estética, mas o pessoal está sempre, depois dessa pandemia, procurando profissionais qualificados. É aí onde deu o boom da educação física. Profissionais que estavam capacitados para atender pessoas estéticas e cuidando da saúde, esses aí eles estão, eu acho que a educação física, ela teve antes da pandemia e depois da pandemia. E eles não querem mais, né? Os nossos pacientes, nossos alunos, eles não querem mais profissionais meia boca, que a gente diz. É, Né? Os profissionais que não passam o conteúdo, não entrega o serviço. Se for só para ficar pegando peso, só contando repetição, acabou. Essa educação física para esses aí que só sabem contar repetição, acabou. Ou ele para sentar, para estudar, para fazer uma avaliação, fazer uma anamnese do aluno, entender qual é o que a patologia dele, o que é que ele precisa, todo mundo já está sabendo. Virou online, todo mundo viu para o YouTube, todo mundo seguiu profissionais muito bem qualificados no YouTube, passando conteúdos de renome. Então, assim, os alunos e os pacientes eles já estão sabendo de tudo. Uhum. Não precisa mais você ficar, ó, ele vai entender. Por uma aula ele entende. Então, assim, a estética, eu acho que deu uma baixada. Porque até nos cursos que a gente vem fazendo aí antes, eles sempre falam assim, pessoal, não fale mais isso. A academia, ela tem que ser wellness. Ela tem que atender tanto a senhorinha, Uhum. quanto a menina, né, com um corpo mais saliente, o cara mais forte. Então, tipo assim, toda academia que você consegue entender o wellness é uma academia que vai ter crescimento. Tanto é que a gente vê as academias low cost, que é Smart Fit, que é Cell Fit.
são academias que ela tem todo o público. Ela tem todos os equipamentos. Desde um ergométrico que uma senhorinha faz, quanto os pesos gigantes lá montados que um cara que sabe treinar de alta performance consegue treinar. Mas, porra, te interrompendo, Felipe, que acho que a gente até já conversou sobre isso. Eu acho interessante pra caramba essas academias baixo custo e como Smart Fit, Self Fit. Mas eu fico meio preocupado com isso, cara. Assim, por exemplo, eu já malhei em uma delas, né? E eu achei o negócio muito largado. Tipo assim, cara, se você vai e eu não sei até que ponto, óbvio, é aquela coisa, toda atividade física é válida, mas será se para algumas pessoas ali não pode ser um risco de se lesionar, de fazer. Eu já me machuquei na academia malhando sozinho, entendeu? Eu fico Isso, preocupado com isso. isso é o que vale, é o que a gente, profissionais de educação física, a gente está tentando, né? Conscientizar, né? Conscientizar o pessoal, porque assim, a culpa por exemplo, você chega numa academia, contrata um personal e ele não sabe e você fica, a culpa não é dele. Uhum. A culpa é sua que você está vendo que ele não está, né, tendo um atendimento legal. Aí vira aquela questão capitalista, né? De você ver preço, de você ver. Ah, beleza, eu não estou dizendo que personal tem que ser caro, não. Mas ele entregando um serviço que ele consiga ali, pô, tá cuidando da saúde, a gente tem que entender que a gente tá cuidando da saúde. A pessoa entrega o corpo dela, o bem mais precioso, mas assim, ó, cuide de mim, por mais que ela tenha pedido estética. É a Aham. mesma coisa de um médico, nutrólogo da área de performance, chegar assim e dizer, ó, eu quero ficar com o abdômen travado pro verão e tal, tal, tal. E ele sair empurrando coisas sem ele ter nexo, sem Uhum. ele ter respaldo, dizer assim, pô, além de tudo, ele quer estética, mas eu preciso cuidar da saúde dele, ó. O exame tá aqui mostrando que a saúde dele não tá boa. E isso eu acho que é um acordo, cara, que nem todo mundo tá disposto a ser claro nisso, sabe? Infelizmente. Tem muita gente que fecha os olhos para a saúde nessa área de nutrologia, ortomolecular, enfim, fecha os olhos para a saúde e vende resultado, cara. Beleza, quer emagrecer? Pau, vamos lá, vai emagrecer. Foda-se sua saúde, cara, mas vai emagrecer. Esse é um tema, um debate que me desanima um pouco, sabe? Assim, dentro da medicina eu vejo algumas coisas que eu falo assim, cara, não é possível, bicho, que as pessoas estão levando para esse lado, entendeu? Eu acho um pouco vergonhoso isso, entendeu? E você entende que essas pessoas que estão assim ainda, procurando por estética, porque eu entendo assim, quando a gente vai estudar alguma coisa, eu procuro sempre estudar amplo, né? Aham. Não ver aquele negócio ali, peraí, mas por que aquilo ali? Então vamos abrir o leque aqui. Então, será que essas pessoas que estão hoje, até hoje, procurando estética, o problema não está na estética? Com certeza. Tá na autoestima dela, consigo Exatamente, mesmo, cara. algo do tipo. Tipo assim, Exatamente. ela não se aceita daquele jeito, ou ela não. Entendeu? É aquela situação que a gente sempre bate no seguinte detalhe, né? É a gente começar a subdividir os interesses das coisas. Então, exemplo, uma pessoa que vai procurar um profissional para poder se cuidar, ou a pessoa que está procurando se cuidar, ela tem uma motivação de algum tipo de assunto, né? De alguma necessidade. E nem sempre a necessidade que porventura ela está se motivando é a necessidade real. Existe algo camuflado ali. Entendeu? Então, assim, ela leva por tabela vários outros benefícios, mas que no final ela vai dar os caras, é minha estética, né, cara? Tô indo cuidar da minha estética. Mas não é, entendeu? Então, assim, a gente sabe que não é, ainda mais por lidar sabendo que não é. Mas, assim, cada pessoa entende como achar melhor, como aderir melhor à questão da prática de atividade física, né? Enfim. Mas a gente, como profissional, não pode ter esse olhar, né? Então, assim, a pessoa está vindo lá para poder procurar um serviço. Não dá para a gente poder subdividir. Você quer estética, você quer saúde, você quer qualidade de vida, você quer melhorar isso. Aí você vai melhorar a sua vida. Acabou. Ponto final. A gente faz Entendeu? aquelas perguntas só para a gente tentar Exato. identificar para onde ele está querendo. pra Isso onde ele tá é pendente. estratégia. Na anamnese e faz perguntas. Isso é uma questão Para ele estratégica, só né? dizer assim, fulano tá isso, mas eu acho que não é. Aí a gente. E entender o perfil do aluno, não necessariamente para atender a expectativa, mas para entender o perfil, E né? outra, é exatamente isso. Entender o perfil é o X da questão. Porque nem sempre o cara que está buscando realmente estética, ele realmente veio buscando estética. Eu vou lhe dizer muito assim, francamente, o que é que acontece?
Homem, quando procura um médico para situações de saúde, é porque realmente o negócio está acontecendo de verdade, Exatamente. né? Então, exemplo, um homem para procurar um urologista para poder se, de repente, O negócio já tá feio, né? já tá feio, há muito Nunca é de tempo. forma preventiva, né? Nunca de forma preventiva, entendeu? Então, assim, a mulher, ela tem cuidados mais essenciais, mais específicos, mas aí, de repente, quando ela senta para poder ser avaliada, ela vai falar o que mais agrada. É fato, é normal do ser humano acontecer isso. Porém, profissional, repito, profissional que ele conhece, que está sendo feito no processo da análise do comportamento, profissional que está ali atento a ouvir o aluno, a cuidar do aluno, cabe a ele dizer o seguinte: beleza, você quer isso aqui, né? Tá. A gente vai fazer isso aqui. Vai chegar aqui. Entendeu? A gente vai rodar por aqui e vai chegar aqui. E quando você chegar aqui, velho, a carcaça tá renovada. Entendeu? A gente tem uma armadura nova. Que agora nada te aflige. A ideia é exatamente por aí. Mas cedo eu tava vendo, inclusive um podcast, falando sobre saúde, enfim, de maneira geral. E aí, os interlocutores lá estavam falando exatamente o seguinte: se a gente for pegar hoje o que é saúde, né? Saúde, sobre as organizações aí de saúde, você vai ver o estado completo de benefício, né? E principalmente de acordo mental, né? Estado completo de acordo físico. Mas aí a minha pergunta é exatamente essa: quem é realmente que está completamente em o seu estado sóbrio de saúde física e mental atualmente? Difícil. Difícil. Esse é um conceito Difícil. que não é aceito, né, cara? Não faz sentido você pensar dessa forma, né? Não faz sentido. Na verdade, o que faz sentido é a gente perceber que a vida ela merece um equilíbrio para tudo, né? Tanto no equilíbrio nutricional. É aquela situação de tipo assim, isso aqui é um bolo de chocolate. Aí a pessoa, rapaz, isso aqui vai lhe prejudicar. Mas aí a pessoa tem um contexto de vida totalmente diferente, com que esse bolo de chocolate não tem interferência nenhuma. Mas existe uma outra pessoa, no caso um profissional, que diz assim, ó, isso aqui isso aqui se tu comer, tu vai, né, definhar. Exatamente. Então, a demonização da coisa, né? Exatamente o que a gente vinha falando, sobre ter profissionais que realmente cuidem, não que você passe lá como se fosse uma máquina. Sai, vai outro, vem outro, vai, passa outro. Não existe isso, não dá mais tempo para isso. Inclusive, o que a gente passa atualmente é isso, não tem condição, né? Então, quando você me fala de que, poxa, um percentual das pessoas que sentam contigo lá, conversam sobre a saúde. E hoje a gente já consegue ter os parâmetros de saúde aí, alguns dados clínicos muito fortemente comprovados. É o seguinte: nem sempre uma tendinite, exclusivamente tendinite, que é um diagnóstico ali numa ressonância, a principal causa do desconforto da dor é a tendinite. Exato. Tá lá atrás. Tá Exato. lá atrás. E o camarada querendo tratar a tendinite. Entendeu? Então, não cabe ao paciente saber disso, cabe a nós, né, como profissional, entender o processo, né, toda a questão da análise biopsicossocial sobre o assunto e pronto, desenvolver. Eu falo sempre para os pacientes uma coisa que, exatamente sobre isso, cara, que abre um pouco a cabeça deles. Que quando você sente uma dor, existe duas possibilidades. Daquela dor ser algo que está provocando essa dor, e aí você realmente sente essa dor. Ou você está reduzindo a sua capacidade de inibir respostas fisiológicas do seu organismo e aquilo é interpretado como dor. Exato. Então, por exemplo, existem vários pacientes que às vezes chega com uma dor absurda, você faz uma ressonância e não tem nada, cara, coluna desse paciente. Ou tem alterações que são, cara, assim, incompatíveis com a queixa do paciente. Então, o que é isso? O paciente ele tem uma redução da capacidade de inibir a dor. Exatamente. E uma das formas disso acontecer é a redução da produção de serotonina. Sim. Então, quando a gente produz baixa serotonina, o nosso cérebro inibe menos a via da dor. E uma das formas da gente produzir serotonina é com Exatamente. atividade física. Melhorar o limiar da dor, exatamente. Exatamente, cara. Então, assim, sabe aquela coisa do. Quando você tá com sangue quente, Exato. Serotonina, não só serotonina, dopamina, as endorfinas, tudo no talo, você não sente nada, cara. Agora, quando você faz isso de forma constante, naturalmente você aumenta sua produção, consequentemente seu limiar para dor, ele sobe, né? Ele tá lá embaixo, ele sobe. E aquelas alterações que não eram para causar nenhum tipo de desconforto passam a ser algo comum, passam a ser algo imperceptível, né, para o paciente. O pensamento é esse mesmo. O pensamento tem que ser dessa maneira, né? Hoje, enfim,
cursos, palestras, né, que de repente a gente está aí desenvolvendo também, quando a gente vai falar sobre questão de dor, e hoje muito mais fortemente, né, talvez você tenha muito essa escala, né, de pacientes que chegam com essas queixas dolorosas. A gente também tem muito disso, né? Poxa, tá, você veio com a dor dessa maneira, dessa forma, que se repercute dessa maneira. E aí eu quero cuidar. É uma lesão? Nem sempre é, ou quase 100% dos casos não é. Entendeu? Então, vale a pena, de repente, se o cara não tem um nível atlético específico para ter uma responsividade do diagnóstico, vale a pena a gente voltar aqui 2, 3 casos, falar bem assim, ó, a gente começar devagarzinho, vai vir por aqui, vai melhorar dessa forma, vai primeiramente melhorar a tua aderência ao exercício, vai tentar fazer com que você coma melhor, vai ver se de repente você, com a organização mental do seu trabalho ali, você consiga desenvolver melhor. E assim vai, o negócio acontece, não tem por que não acontecer, né? Certeza. E aproveitando esse seja, tá? Queria fazer uma pergunta para vocês. Porque assim, é comum as pessoas procurarem atividade física para realmente tratar de dores, tratar de algum problema, só que existem algumas atividades físicas que nem sempre elas vão beneficiar de acordo com a patologia, né? Às vezes pode até piorar. Sim. E é uma pergunta comum que as pessoas me fazem é sobre o CrossFit, o cross training, né, que chama isso. Se é bom ou se é ruim, se tem risco, se não tem risco. Queria saber a opinião de vocês sobre isso. Essa aí. A gente já até falou, não foi? Já Na falamos live que a sobre gente isso. falou assim, a gente disse aí. Hoje, modalidades de atividade Só, física. só uma pausa aqui. Eu quero conversar exatamente sobre saber a opinião de vocês, porque assim, eu gosto de ser muito crítico sobre esses comentários assim, porque é uma coisa que a gente quebra muito paradigma. E que de repente nem sempre tá lá atrás a conversa, né? Sim. Mas vamos lá ver o que é que Certeza. sai aqui, né? Certeza. Porque é o seguinte, e aí, assim, da mesma forma que eu falo de modalidades, eu falo de exercícios, né? Às vezes tem muito paradigma que foi quebrado em relação assim, esse exercício aqui não é bom, esse aqui não serve, esse aqui, peraí, ele não serve para quem? Entendeu? E aí, da mesma forma, eu respondo a questão do CrossFit. O CrossFit é só a didática que é passada que eu acho incoerente, mas a modalidade é perfeita. Espetacular. Agora, a didática que é aplicada, aí pronto, aí você pode me dizer assim, Felipe, tem. Aí eu tenho uma contradição, porque assim, se você coloca, se um personal é preciso, se a gente tem estúdio e 2 pessoas, um professor cuida de 2 pessoas, como é que uma pessoa cuida de 20? Não cuida, vira uma academia de novo. Aí as pessoas falam assim, o CrossFit é muito lesivo. Não, mas todo esporte é lesivo de acordo com que se não tiver um profissional capacitado lá para lhe orientar, ou para pelo menos te corrigir. Tudo fica lesivo. Até a bola. Jogar bola é um esporte mais lesivo do que bola. Não existe. Porque no Futebol no não existe. não tem ninguém. Trauma de cabeça, então. Entendeu? Assim, Maria. o CrossFit, para mim, eu não vejo problema nenhum. Agora sim, você tem uma hérnia de disco, né? Você tem uma hérnia de disco, tem um bico de papagaio, ou tem alguma coisa assim, e vai fazer essa atividade, pô, não existe outra melhor? Não existe outra que dá para você fazer, praticar atividade física, tentar corrigir, tentar fortalecer primeiro, para depois você executar. Então, assim, eu não vejo não vejo assim risco em relação a dizer assim, não faça CrossFit, faça musculação. Não faça CrossFit, faça natação, faça hidroginástica. Não, você pode fazer a partir do momento que seu corpo esteja capacitado ali para suportar aquela modalidade, aquelas cargas, tudo direitinho. Eu sou bem crítico em relação a essas coisas, porque educação física eu defendo com unhas e dentes, cara. E falou em exercício, falou em movimento, pra mim tá valendo e tem que acontecer mesmo. Porém, o negócio vem mais atrás, né? É exatamente o que o Felipe tá falando. É sobre a gestão do negócio. Então, o problema nunca vai ser a atividade, vai ser como ela é gerida. A atividade, de forma nenhuma, em nenhum momento ela vai ser lesiva. O corpo Entendeu? da gente é para se movimentar, né? Tem que acontecer, cara. Tem que acontecer movimento. Só que a questão é exatamente essa.
falou de futebol. Não tem hoje mundialmente. Na verdade, assim, você vai ter bem equiparado esportes que gerem maior trauma do que futebol. É muito traumático e muito lesivo as pessoas que não conseguem enxergar isso. Mas se você for para uma análise mais fisiológica, biomecânica do negócio, é muito traumático. Futebol americano, basquete, é muito lesivo. Só que aí a gente está falando da a questão, é o esporte, né? É atleta. Nós, meros mortais, estamos ali praticando futebol baba no final de semana. Nós, meros mortais, estamos ali. Já tive aluno que, num belo dia chuvoso, foi fazer uma bandeja aqui na orla, caiu, fez uma fratura de torácica, entendeu? Enfim, fraturou vértebra torácica e aí praticamente chegou sem andar em casa. Então, a questão é exatamente essa. São as circunstâncias que a pessoa está envolvida. E aí concordo com aquela questão. Então, exemplo, se a pessoa não tem vivência nenhuma, não tem experiência nenhuma com a atividade, quanto maior a possibilidade de envelope da função, que é o que acontece, quanto maior a possibilidade daquela pessoa estar exposta ao risco, maior a probabilidade de ela se lesionar. Então, assim, porque na musculação você vai ver um risco de lesão um pouco menor, porque tem um ritmo menor de desenvolvimento. Por isso que as pessoas também reclamam, poxa, musculação é muito monótono. É, de fato, é monótono. Então a questão é exatamente essa. Quando você vai lá para o CrossFit, encontra uma atividade, poxa, muito boa, excelente. Só que aí mal gerenciada na circunstância do acompanhamento, da orientação, da assistência 1 a 1, ou de repente 3, 4, 5 para 1, não sei. Eu vou dizer isso porque assim, isso é um modelo que a gente segue de fora. Hoje as academias low cost é o quê? Modelo americano. Pronto, não tem pra onde correr. O CrossFit foi o quê? Modelo americano. O beach tênis vem aí também com modelos sazonais, ou seja, de outros locais. Então, são circunstâncias que a gente vai passando em relação à atividade física. Se a gente não se atentar, a gente começa a colocar a culpa na modalidade. Culpa na modalidade. E não é. Então, exemplo, não dá para esperar que de repente uma academia de rede vai encontrar um acompanhamento de ótima qualidade. Isso não vai acontecer nunca, porque o gerenciamento ele é formatado para isso. Self. Entre, use, sai, acabou. Entendeu? Já era. No CrossFit, a ideia do CrossFit foi formatada dessa maneira. Né? A gestão do CrossFit foi formatada dessa maneira. E aí é onde a gente já começa a arrumar confusão às vezes, porque, enfim, já falei um pouco sobre isso, e às vezes isso é mal interpretado. Mas é porque de fato é assim. Mas aí lá no meu CrossFit é assim. Parabéns, show de bola, você é o diferencial. E se eu puder indicar meu aluno para o CrossFit, vai ser no seu. Porque você faz muito bem. Sim. E acabou, entendeu? Uhum. Então, eu penso dessa maneira. E outras circunstâncias. Um exemplo, hoje você está vendo uma crescente muito forte aí do beach tênis. No crescente do beach tênis vem outro tipo de conformidade. Você vai ter aluno com lesão de slap, vai ser até aluno com síndrome do túnel do carpo, você vai ter aluno com epicondilite. Aí, de onde é que está surgindo isso? Como é que tá? Será que a assistência, onde ele está jogando, é por um intermédio de um profissional? Ou de repente é de uma pessoa que é entusiasta, joga bola, joga um beach tênis e agora colocaram lá para poder instruir? Ou por ninguém, né, cara? Ou por ninguém, ainda tem esse detalhe, Tá né? bom, né? Porque se você for ver. Cara, eu tive condilite, cara. Eu joguei e fiz 5 anos de tênis, não tive nada. Fazendo aula com o professor, do meu lado, 2 vezes por semana, 1 hora e meia, não tive nada. Cheguei aqui e comecei a fazer beach tênis sozinho por conta própria, 3 meses, epicondilite, cara. Entendeu? E não ia demorar, não. E o que acontecer? Peraí, deixa eu ver o altar aqui na casinha. E é por aí, cara. Então, minha crítica sempre vai ser sempre nesse sentido. E aí, hoje você vai ter assim, Felipe falou um negócio sobre poder de investimento. Uma coisa que a gente vivenciou muito na pandemia foi a aceleração virtual, certo? E principalmente hoje no virtual, dependendo de qual seja o profissional que você segue ou deixa de seguir, que você gosta ou não gosta, enfim. Você vai ter ali profissionais que do maior ticket de investimento para o menor ticket de investimento e muito bem orientado, diga-se de passagem. Porque é a forma como o profissional escalona o tipo de serviço dele. Cabe a você se de repente vale a pena investir naquele serviço ou não, entendeu? Mas hoje tem condições sim da pessoa ter uma assistência interessante. Outra crítica que eu falo sempre sobre isso, as academias da cidade. Rapaz, quer
quer um lugar melhor de ter uma lesão do que ali, não tem orientação, a pessoa faz tudo que é jeito. E normalmente é o público que tem maior risco de ter lesão. São os vozinhos, né? Entendeu? Então, assim, por que não tem um profissional ali de espera, de Claro. repente, meio turno, não sei, num horário mais específico? Então, são essas coisas. O gerenciamento, entendeu? Sem dúvida. Você sabe o que é que eu acho, cara? Assim, eu tenho algumas ideias sobre o CrossFit. A primeira, eu concordo que, sem dúvidas, é uma modalidade excelente, né? Do ponto de vista de fortalecimento de core. Eu acho que essa coisa da tribo, do espírito de você sempre fazer em dupla, isso é genial, porque isso, eu sempre falo para os meus pacientes, a atividade física ela tem que ser o mais prazerosa possível, porque quanto mais prazerosa, mais dopamina. Quanto mais dopamina, maior a chance de você ir com maior frequência e você aderir melhor. Aderência, exato. Então isso é genial, cara. E a proposta é interessantíssima. Você vê que quem faz CrossFit geralmente é aquela pessoa que é Fervorosa. fervorosa, é dopamina no talo, cara. É resiliente, tribo, né? exatamente, por conta disso. São pessoas que estão com dopamina altíssima. Porém, assim, é uma modalidade nova. Então, futebol lesa pra caramba, lesa. Mas futebol existe há quanto tempo, né? Futebol tem muito tempo. Exatamente. Exato. CrossFit eu acho que deve estar entre os 10 anos, algo do tipo, né? 10 a 15 anos você vai ter aí a modalidade mais inserida. A crescente aqui no Brasil, né? 10 anos para cá. Pois é. Um boom muito forte mesmo. Então, eu acho que ao longo dos anos a gente ainda vai entender mais o que é o CrossFit. E um outro ponto eu acredito que a modalidade em si não é para todo mundo, sabe? Não é um esporte para amador, Perfeito. não é um esporte para quem tem uma hernia de disco, não é um esporte para quem tá com, enfim, algum outro problema de articular. Porém, para aquela pessoa que já treina há um certo tempo, que está um pouco desanimada com a academia, que está precisando de algum estímulo a mais, né, que já tem um preparo físico adequado, eu vejo que é interessante. Eu falo isso porque, assim, eu tenho muito paciente do CrossFit. E me preocupa. E a maioria deles, as lesões vieram por conta disso, falta de uma assistência adequada. Sim. Eu não consigo aceitar isso também, de você ter uma modalidade onde você tem um professor para 20 pessoas e todo mundo fazendo a mesma coisa. Os corpos não são iguais, as demandas não são as mesmas, os problemas não são os mesmos, então pode dar certo, De pode. realizar diferente. A forma de realizar é diferente, cara. Eu falo porque, por exemplo, na musculação, porra, é um cotovelo um pouquinho mais para frente que sai de você fazer certo para você fazer errado. Como é que você vai conseguir vistoriar isso com muitas pessoas ali? Então, eu acho que a modalidade é interessante quando ela é feita num estúdio ou quando é feito num box CrossFit, que tem um trabalho bem feito mesmo, que você consegue desenvolver isso de uma forma segura para os seus alunos, entendeu? Então, eu acho que o CrossFit vai se perpetuar, sem dúvida, veio para Não, ficar. eu particularmente assim, indico, sem sombra de dúvidas, uma atividade que para mim agrega bastante, mas eu sempre falo o seguinte, ó, o aluno ele gosta de fazer o CrossFit. Ele faz o que ele gosta, mas ele também faz o que ele precisa. Ponto final. Isso, Então, Exatamente. assim, o que é que ele precisa? De musculação? Pronto, aqui a gente trabalha para você continuar lá no cross. Porque no dia que você sair daqui da musculação e só realizar lá e de repente se lesionar, olha para a musculação com um olhar um pouco diferente. Aham. Poxa, era lá onde eu precisava cuidar um pouco mais para estar aqui. E é isso exatamente o que aconteceu. E, cara, o que eu tenho de aluno que tava só que vivenciou o cross, todo esse euforou do cross, e hoje sabe a importância da musculação, é incontável. Então, assim, você vai ter exatamente esse processo. Ele, poxa, tá, se eu sei que o CrossFit para mim melhora a minha performance no nível melhor possível, ótimo. Mas eu sei também que a musculação aqui me dá aquele tato de cuidado que eu deveria ter lá e às vezes eu não tenho. E ponto final, e vai, o negócio anda. Sim. Eu penso assim, cara, eu acho que a gente consegue desenvolver. E a gente está chegando próximo do nosso horário. Um último tema que eu queria perguntar para vocês é porque vocês dois são empreendedores, né? Vocês dois têm um estúdio e trabalham com gestão, com venda. E eu queria saber quais foram os desafios que vocês encararam aí nessa trajetória e qual o lado bom e qual o lado ruim disso. Então, a veia de empreendedorismo meu já está mais de casa, né? Meu pai é comerciante e tal, então assim, eu sempre estava ali vendo, eu sabia negociar, eu sabia
ver o mercado como é que está o mercado de trabalho, qual era a hora, qual não é bom investir agora. Então, assim, eu já tive já essa noção. E aí, assim, eu decidi realmente, eu dava personal, eu nunca, assim, eu só fiz estagiar, né, na educação física, eu estagiei em academia, mas quando eu me formei, eu disse, não, já vou ser personal, eu não vou ficar como professor de educação física. Não desmerecendo outras, porque eu achava a remuneração baixa. Professor de sala, né? Professor de sala, sendo um professor de sala, não fui professor de sala de musculação. Remuneração baixa, a gente já fez muito investimento em cursos que dava para a gente já engatar sendo personal, né? Hoje eu fiz o curso, o que a faculdade não ensina, né? Hoje eu já dei o curso presencial e os alunos ficavam assim, ó, verdade, eu não sei de nada. Porque assim, o diploma é mero o diploma. A faculdade hoje em si, ela entrega um diploma. Mas o aluno não sabe nem cumprimentar o aluno. Não sabe o cliente, não sabe cumprimentar o cliente, não sabe falar, não sabe dar um bom dia, não sabe uma tarde, não sabe se vestir, não sabe nada. Então, assim, o momento veio para eu montar esse curso e passar para ele, para dizer assim, ó, é assim que tem que ser feito. Então, na parte de questão de empreendedorismo, né, a dificuldade que eu vejo, né, eu não tive, mas a dificuldade que eu vejo no pessoal que está saindo aí para montar, tanto é que quando a gente foi conversar, eu disse, Tássio, abra, você já está pronto, abra seu estúdio, não tem mais o que fazer. Você é um cara que está pronto, não tem mais o que pensar. Beleza, vai estudar um pouco de empreendedorismo, pega uma orientação, mas o que é o principal, que é A o essência, serviço, né? a entrega, você entrega. Você não vai saber gerir um pouco assim, mas vai aprender. Vou precisar, eu estou aqui, mas o serviço, que é o importante, você entrega já. Que é o que todo mundo agora, ninguém está entregando. Não sabe reconhecer uma patologia do cliente, não sabe adaptar o exercício para o cliente, então não sabe. Então, se a gente sabe, então a gente já está 3 passos à frente dessas pessoas. E aí, assim, foi no meio de uma pandemia que eu abri o estúdio. Eu disse, eu vou abrir. A hora é agora. Estamos necessitados. E vou abrir. E aí eu peguei a academia, né? As academias estavam fechadas, aluguei uns equipamentos, botei na garagem da minha casa e fiquei atendendo personal. Personal. 2 por horário, 2 por horário. Quando a demanda foi muito, todo mundo estava sabendo, meus alunos antigos já estavam querendo, eu quero, por quê? Psicológico, queria sair de casa, não aguentava mais ficar em casa, não aguentava também ficar no online e não aguentava ficar no funcional. Eles queriam pegar peso, então precisava de mais dopamina. Aquilo já estava ficando light para ele. Então, sair de casa já era um motivo bom para ele, né? Sair, conversar com alguém que estava todo mundo preso em casa. E aí veio a questão de você ver o mercado, de como tá. E aí eu vi, pô, pandemia, ainda estamos em pandemia. Agora com todo o cuidado, né? Tipo assim, eu usava máscara, eu higienizava todos os aparelhos. Você não vê Ambiente menor, o quantidade ambiente de menor, tipo pessoas assim, Dois você alunos não só por vê em horário. academia grande, ninguém higienizando nada. Nenhum personal que eu vi hoje, não vi nenhum personal de rede grande que atende lá na academia higienizando aparelho. Eu não vi. Depois que abriu, ninguém higienizou mais. Então, era um cuidado que eu tinha com meus alunos. A água, eu comprava uma água mineral para cada um. Na minha casa, eu não dava a garrafa de água, não. O cliente chegava e estava com a garrafinha de água mineral aqui, ó. A sua é essa, leve para sua casa. Massa. Perfeito. Então, assim, eu entregava tudo. Então, assim, o valor já não ficava. Ele já não ligava para o valor. Eu estava tendo cuidado com ele. tinha como dar errado, né? Não tinha como dar errado. Cuidar desse. Então, assim, Porra, é aquele negócio que a gente falou, cara. São coisas que não são ensinadas na faculdade, não são. mas são coisas básicas Óbvias, e óbvias. óbvias, que As pessoas não exatamente. fazem o óbvio, né, bicho? É Exatamente. impressionante, velho. Imagina aí, você tá no meio de uma pandemia, mas é porque o cara tá na academia, o álcool tá lá. Sim, mas você tem que limpar, pô, pra ele, não é ele que tem que limpar, não. Eu já vi muito aluno mesmo, o personal laborar, a máquina aqui, ele pegar o pano, ele limpar. Você tá prestando um serviço. É você que tem que fazer o serviço.
Então, assim, para mim, na veia de empreendedorismo já está aqui já. Então, assim, eu não preciso. Então, quando eu vi o momento, eu disse, espera aí, estão precisando do local. Só que eu tenho essa inconstância tipo assim, se eu abrir um local, vai fechar. Qual é o local hoje que não fecha no meio de uma pandemia? Hospital e clínica. Não fechava. Era a única coisa que funcionava. Supermercado, hospital e clínica. E agora? Vamos procurar uma clínica. Eu vou procurar uma clínica e vou procurar uma sala numa clínica e vou alugar uma sala numa clínica. Aluguei a sala na clínica. E aí eu consegui atender os horários. Todo mundo veio lá para cá. Pô, que massa. Aí eu disse, Pensamento empreendedor, né? Total, cara. Total, genial a ideia. Estratégico, né? Vou ter que vir por aqui. Assim, numa pandemia, se eu alugasse um ponto, ia fechar. Porque se der decreto, você fecha. Aham, Você é um comércio. Numa clínica, eu não era comércio. bacana. Numa clínica, cuida da saúde. Aí veio regulamentação, que o profissional de saúde agora virou da saúde. Você vê como é que é a questão, né? Um exemplo. Então quer dizer que de repente uma academia poderia fechar, uma clínica não poderia fechar. Aí, Poxa, mas se os dois ambientes estão ali nos cuidados, Promovendo saúde, né? promovendo saúde, né? Exatamente. essa É uma discussão política muito forte em uma relação briga a isso. grande que a gente teve aqui Exato. com o FEF, né? A Federação de Educadores Físicos fica assim, não, como assim, pô? Não fecha um hospital e fecha uma academia. O que está prevenindo das pessoas irem para o hospital. Exatamente. Como é? Não estou entendendo. Talvez pode ser por conta da gestão, aí vem aquela questão, o crossfit é ruim, é bom. Não, a academia é bom, mas como ela é gerida, como ela está gerida, então regulamente coloca assim, ó, a academia tem que ser tantos espaços, tem que ser quantidade de alunos, tem que ter álcool, os professores têm que limpar todas as máquinas. Botasse uma regra que aí as academias voltassem a funcionar, que prevenia as doenças, né? Uhum. E aí foi isso, assim, a questão do empreendedorismo, eu abri numa clínica, funcionei muito bem. Quando estava já finalizando a pandemia, eu disse, agora é a hora, tem que abrir. O que eu faço, o serviço que eu presto aqui, todos precisam saber. Todos precisam saber. Não é só o pessoal da clínica, porque a clínica, eu ficava dentro de uma clínica, ninguém me via, ninguém me fazia nada. Só as pessoas que já me conheciam e me procuravam. Eu disse, não, agora eu tenho que, ó, abrir. Todo mundo tem que conhecer o serviço que eu presto, que não tem ninguém aqui que presta. A gente é pioneiro em relação a estúdio, atendendo 2 para 1, né, com esse atendimento que a gente faz. E prestar atenção até se o cliente cortou um cabelo, se o cliente, o semblante do cliente está ali meio para baixo, então você, pô, de oferecer um café, de oferecer uma água, são serviços que é básico, como você falou, é básico. Não tem. Não sei se você chega numa loja, você vai comprar uma roupa, eles oferecem Quem não água, gosta, café. quem não gosta de ser bem atendido? Pois é, cara. Quem não gosta? Não existe esse local que o cara não gosta de ser bem atendido, Exatamente. né? Até a pessoa mais introspectiva do mundo, ela gosta de ser bem atendida. Não existe, então, como eu falei, não tem como não dar certo, velho. Tem Exatamente. que dar certo porque é para dar certo. É o cuidado que isso vai ser devolvido, não tem jeito. E aí, assim, hoje, graças a Deus, a Pulso Estúdio Personal, a gente cresceu agora, colocou num espaço melhor, e para abranger mais o cuidado da saúde. Antes a gente só cuidava em relação a treinamentos, em reabilitação, com a parte de musculação. Hoje a gente já tem pilates, já tem nutricionista lá atendendo, hoje já tem, já está entrando para a área de kids, né? Capoeira kids, porque assim, por que eu quis colocar capoeira kids? Bicho, judô, beleza, jiu-jitsu, beleza, dá a regra, mas a motricidade que uma capoeira te dá para uma criança é Luta, né? demais. A luta é maravilhosa. A luta Né? É lúdico, mas ao mesmo tempo o equilíbrio, a cognição de dentro, fora, para um lado, esquerdo, direito. Então, assim, eu quis colocar a Capoeira Kids como de, poxa, se eu creio que isso aí pode ser que dê certo. Não é uma coisa que, tipo assim, não é tão difundida a capoeira aqui no Kids. Uhum. E tem nada. espero que isso aí venha entender, para o pessoal entender, assim, dizer assim, pô, realmente. Perfeito. A gente tem um pensamento assim, que eu e o Felipe, a gente troca muitas figurinhas em relação a essa questão de empreendedorismo. O Felipe tem
uma experiência na parte do fitness, no empreendedorismo do fitness, bem mais forte do que eu, né? Já teve loja de suplementação, já teve academia, inclusive, né? Só que a gente, quando eu falo a gente, hoje eu tenho um sócio, né? O Tom, o professor Tom Paulo. Então o Tomzão tá comigo aí já há mais de 12 anos, né? Nessa caminhada juntos aí. Só uma ressalva, Zé Zival também é meu sócio, né? Exato. Eu tenho um sócio também. Então, assim, eu tenho essa parte, mas eu acho que a cabeça de tudo, o cérebro, para dizer assim, eu tenho várias ideias, mas quem organiza tudo é meu sócio, Zé Zival. Então, assim, ele faz, ó, Felipe, é por aqui. Isso aqui vai fazer Pô, acontecer. Isso, ele abre, aí ele faz, é aqui, organiza. isso é um negócio genial, né? Essa é a sociedade perfeita, né? Claro. O criativo no executor, né? Perfeito. Porque senão se eu sou um cara da criatividade. Eu sou um cara que tem dificuldade de executar. Eu Sim. preciso de alguém me ajudar e falar assim, não, peraí, pega essa cacetada de ideia aqui, junta que você vai fazer só isso aqui, Exato. cara. Faz isso. Não me perca Exato. muito, cara. Perfeito. Então, assim, a gente já desenvolve aí o nosso trabalho, enfim, basicamente durante todo esse tempo. Então, a gente teve uma carteira de clientes muito cedo e muito fiel, né? Então, justamente porque quando a gente começou a desenvolver nosso trabalho aqui, não só como personal, mas também como consultoria. A gente começou muito cedo aqui a desenvolver uma sistematização de consultoria que você não via na região nem fora. É a ideia de você é o seguinte, a pessoa não quer investir no personal, mas a pessoa quer uma orientação. Então, beleza, vem cá, eu vou agora te avaliar, eu vou mostrar o que você tem que ser feito, o que você precisa fazer, vou prescrever exatamente da forma que você tem que fazer e você cumpre o seu papel na academia me mandando feedback diariamente, quinzenalmente, mensalmente, mas lembrando que a cada 45 dias, 6, 8 semanas, você tem que estar aqui novamente. Então, eu diminuí o ticket de investimento desse serviço e fazia um lastro de evolução de pessoas atendidas, né? Porque enquanto, de repente, num horário de personal, né, uma hora de personal, eu estava atendendo uma pessoa, em um momento de avaliação eu conseguia atender mais pessoas, enfim. Então isso foi ganhando, né? A Corpus Life, né, que é hoje nossa instituição, né, de treinamento, foi crescendo, se desenvolvendo. E aí até um ponto que eu sou da época que avaliava os alunos na casa, né? Chegava com a balançazinha, com a dipômetro lá, vim te avaliar hoje, vamos lá. Aí avaliava dessa maneira. E aí a gente foi desenvolvendo um projeto, né? Até que um ponto que a gente precisou ir para um local, porque não dava mais para ficar um trânsito para lá e para cá na casa de aluno. A gente criou um ambiente de avaliação, né? Principalmente ali um consultório de a parte de avaliação clínica, né? Principalmente nutricional e física, né? Com a parceria que a gente tinha na época do nutricionista. Hoje a gente conseguiu fazer isso de forma muito mais ampla. Hoje a gente trabalha com o médico ortopedista parceiro que a gente consegue indicar, o nutrólogo que a gente consegue ter uma indicação ali, enfim, é o fisioterapeuta que a gente também trabalha muito fortemente com essa galera. Enfim, hoje a gente consegue ramificar muito bem na nutrição, então a gente sai conseguindo desenvolver muito bem. Então, é um portfólio de indicações muito boa, e só quem ganha no final das contas é o aluno, né? Então, a gente consegue se cercar de profissionais muito bons e pronto, aqui ó, quando você for necessariamente precisar investir, vem por aqui, que aqui você vai ter uma certeza de que o caminho vai ser muito bem traçado. Pronto. Com o tempo, né, aí você precisa expandir. E aí é exatamente isso. A necessidade dos alunos de ter já, você tem que ter o espaço, cara. Tem que ter o espaço. Aí a gente ficava naquela, vai, abre, não abre, vamos lá, vamos ver, na incerteza, né? Sair da zona de conforto sempre é muito ruim, vamos ver. Até que chegou o momento da gente abrir, né? E aí também vem outra dor de cabeça, né? Que uma coisa é você chegar no ambiente, tá tudo pronto, academia para você atender. A luz está lá, a água está lá, o ambiente está lá, as máquinas já estão organizadas, todas limpas, já passaram pano no chão, já tem papel no banheiro, já tá tudo cheirosinho, tá tudo beleza. Agora não. Agora você atende e faz isso também. Entendeu? Que não pode deixar nada. Vira e mexe, a gente se encontra comprando coisa no mercado. É isso aí, rapaz, tem que comprar, né? Porque não pode faltar, não. Entendeu? Então são essas circunstâncias que a gente se dá hoje, né? Porém, cara, é aquela coisa, né? Em conversação com o meu sócio, eu falei, velho, agora é a hora. A gente precisa abrir, vamos abrir. Pronto, aí metemos as caras no início, os primeiros meses, sempre aquele momento de teste de ferro, né? Você vai com nível de estresse lá em cima, saber se realmente vai dar certo. Cara, aquela coisa, fez um trabalho muito bem, fez o simples, o duradouro,
né? O que as pessoas já confiam, já acreditavam no nosso trabalho, né? A gente não fez não abriu um negócio e esperou as pessoas virem. A gente já tinha as pessoas sendo muito bem desenvolvidas e muito fiéis, e aí a gente abriu o negócio, colocou dentro, entendeu? Deixou o negócio rodar por si só. E graças a Deus hoje, cada vez mais, né, se desenvolvendo. Ele tem pouco mais aí de 5 meses de abertura e graças a Deus só crescendo, né? Só crescendo. Como a gente tá conversando, Felipe, meu irmão, abre esse negócio, velho. Já tá na hora, não tem nem porque você não abriu ainda. Então foi isso que foi desenvolvido. E eu tava vendo assim, que é a questão de, ó, quando uma pessoa, eu aplaudo muito os meninos assim, e eu acho que eles aplaudem também o nosso sucesso. Então, assim, a gente tava na inauguração um do outro, entendeu? Um se convida assim, e eu falo, eu tava lembrando, hoje eu disse, lembra do aplicativo? O aplicativo foi eu que falei, Tasso, aplicativo, ó, esse aplicativo é o que tu precisa, pô, esse aqui, ó, esse aqui. Eu uso ele, mas eu não sou muito, eu não gosto muito assim. Tem muito tato com Eu isso. não tenho muito tato com isso, mas se que tu já tá nessa pegada, tu precisa de um aplicativo desse, porque ele tinha um site e o pessoal entrava no site e tal, e eu já tinha um aplicativo que era aqui, ó, celular, o cara cadastrava e tal, via os exercícios. Aí uma conversação que a gente sentou, conversou, tu não conhece esse aplicativo não? Porra, aqui, porra, Exatamente. é esse que você precisa. O que você precisa tá aqui, pô. Liga logo aí, faz. Não precisa de fazer site, não precisa fazer nada. É isso aqui. E essa é a E ele importância. explodiu, né? Assim, explodiu assim no online. Eu digo, ai, isso. Essa é a importância da gente conseguir ter esse momento. Aham. Que tá um pouco mais formal, né, para a gente poder de fato ir para a rede social, mas um momento também como esse informal. Pronto, é uma troca que você traz ali do paciente, de repente, ali na ortopedia, é uma troca que ele traz do paciente ali assim, assim, e a gente vai conversando, daqui a pouco surge a ideia. Pronto, acabou, velho. Pô, é daqui que eu preciso unificar, utilizar essa informação e vou melhorar aqui. E o negócio vai surgindo, cara. O negócio vai surgindo. Então, fazer coisas com quem não tá fazendo nada que é difícil, né? Exato. Quem tá parado no tempo esperando a morte chegar é que é complicado, né? Com a boca aberta esperando a morte chegar, como dizia aí ao Seixas, né? Então, assim, não dá certo. Agora, quem tá desenvolvendo, quem tá no mercado de trabalho querendo algo diferenciado, querendo algo melhor, aí sim, a gente encosta, a gente conversa, troca uma ideia, surge ideia de lá, surge ideia de cá, e o negócio vai desenvolvendo. Por isso que eu falei sobre a questão da concorrência. É muito saudável. Muito saudável. Não dá pra gente ficar. Pô, o cara tá abrindo estudo. Hoje o Felipe tá praticamente do meu lado. Já tava perto, agora tá mais perto ainda. E eu quero é que esteja mesmo, porque de repente, Filipão, tu tá com horário de manhã, velho, que aqui eu de repente eu não tenho mais. Tá todo, então, pronto, tá, Curtir tá com caminhar. horário à tarde, aqui eu tô sem horário. E assim vai. Certeza. E assim vai. Eu acho que todo mundo cresce assim, né? A ideia é se ajudando, que todo mundo se cresce. E, de novo, quem só se beneficia é o aluno. É o aluno. Certeza. Isso acontece muito na nossa área também, cara. Acaba que a gente não consegue não só dar conta de todo mundo, como também ter expertise em todas as áreas dentro da Isso. sua especialidade. Exatamente. Não tem jeito, cara. Às vezes vai chegar um cliente que tem uma demanda X que, porra, você vai saber que o Tarso resolve isso melhor, ou o contrário. Exato. Então, cara, eu acho que o cara que tá ali querendo dar conta de tudo e resolver tudo e virando as costas para a concorrência, eu acho que na realidade ele tá dando um tiro no pé, Exato. né? O Porque risco dele é maior de errar. Né? exatamente, O risco dele é maior de errar. exatamente, cara. Cara, massa demais esse bate-papo. A gente tem um costume no HealerCast da gente sempre finalizar pedindo para os convidados deixarem uma mensagem final. E a gente aproveita essa mensagem final para vocês também deixarem a rede social, o contato, onde é que a gente encontra vocês, Beleza. tanto o pessoal quanto o da empresa. Então, Tasso, vou começar contigo. Perfeito. Deixa aí sua mensagem final. Fique à Eu, vontade para falar o que você quiser. perfeito. Eu gosto de usar uma mensagem que é de Cortella, que sou professor, né, cara? Professor não podia falar coisas que não fossem também de professores, né? Então, Cortella faz exatamente o seguinte: faça o melhor que você puder nas circunstâncias que você possui, enquanto não houver circunstâncias melhores de você fazer melhor ainda. Véi, isso retrata a minha trajetória totalmente. Tô na merda, bicho. Mas tô aprendendo. Porque eu sei que logo mais na frente tem algo melhor pra mim. E toda a vida foi assim. Sem errar. Sem dizer assim, me arrependi disso porque não deu certo. Não. Deu super certo. Mas também suei bastante para que pudesse dar certo.
né? Então, a mensagem que eu tenho é professor mesmo, o cara que está ali para educar o movimento. Existe um conflito muito grande dentro da terminologia da palavra educador físico e profissional da educação física. Um conflito isso, vamos colocar assim, do próprio conselho, né? Uma crítica também, mas também própria, individual, porque beleza que a gente entende que o reconhecimento do educador físico, ele passou a ser profissional de educação física. Mas o educador físico, o nome educador físico, isso é muito importante, é o cara que educa o físico. E sim, se educa o físico, se orienta, se ajuda a movimentar melhor, se ajuda a ter uma consciência de movimento melhor. E é o cara que está ali no papel para poder se desempenhar da melhor forma possível e com a maior segurança possível. Desde a criança ao idoso, né? Desde a criança ao idoso. Então, minha mensagem é essa, né? Hoje, meu Instagram lá, a gente tenta levar uma coisa, como você viu já lá, uma coisa bem leve com relação a exercício físico, né? Sem demonização, sem terrorismo, né? Da forma mais saudável e segura possível, demonstrando de uma maneira muito agradável, lá no @prof.tassocarvalho. Instagram lá da Corpus Life, né? Estúdio Corpus Life, se quiser entrar em contato lá. Então é onde eu tô hoje na rede social, né? Chega para lá que vai se divertir bastante. Principalmente nas sextas, né? Principalmente nas sextas-feiras. Felipe, meu amigo. Eu não sei porque eu já sabia que Tasso já ia falar essa mensagem, né? Tipo assim, porque já é dele, né? Então, assim, onde ele passa, ele frisa bem isso. Porque realmente, se for a gente for pensar, a gente passou por isso mesmo. Por mais que a gente tivesse só uma corda, a gente aprendeu a dar uma aula com uma corda. A gente aprendeu a dar uma aula excepcional com um cone. Então, de onde a gente veio, era assim. A gente tinha que fazer aquilo com a melhor performance, com a melhor anseio, querendo que, tipo assim, essa aula é a melhor aula, a magnífica. Mas só tinha um cone. Nem por isso deixou de ser feita com maestria. Entendeu? E a mensagem é a mensagem minha para todos, para quem está assistindo aí, né? Nem tudo está perdido quando existem pessoas que querem fazer o bem. Então, a partir do momento que a gente se reúne para falar de saúde, para falar de uma coisa que a pessoa vai escutar e dali ela leva para si, tanto para dentro quanto para fora, e diz assim, poxa, depois desse podcast aqui, eu me senti melhor, poxa, eu aprendi isso, eu aprendi aquilo. Então, assim, nada está perdido enquanto existem pessoas, né, querendo fazer o bem, querendo fazer acontecer coisas boas. Então, essa é a minha mensagem. Né? O meu Instagram é felipeA.personal. O do estúdio, seja Pulse _ estúdio. Então, seja Pulse _ estúdio. Então, quem quiser seguir, quem quiser conhecer o espaço também, fique à vontade, manda um direct lá e vai ser bem recebido sempre. Perfeito. Com cafezinho, inclusive, né? Com cafezinho e massagem no final. Valeu. Importante. Quem não ama café, né? Pois Quem não ama café. Cara, que papo massa da porra. É Bom. muito legal, muito bacana. É um prazer conhecer Felipe Tasso pessoalmente. Pô, a gente se conhece de rede social. Felipe, acho que a gente troca mensagem, deve ter uns 9 meses que a gente troca mensagem. Caramba, bicho. E nunca tinha se visto. Eu imaginava que você já se conhecia presencialmente, você vê como é que é, né? Não. Eu tava falando aqui a Felipe, né? A gente também se conhecer por rede social. A gente teve um momento aí da vida que eu cuidei de Viviane, né? Pois é, minha irmã fala disso. Exatamente. Eu uma vez encontrei com ela na academia, aí ela tava falando, tava lá fazendo exercício, e aí, Vivi, beleza, tudo bem? Vem aí, como é que tá o quadril? Ela, tá, eu nem mais lembrava mais disso. Como é que tu lembra disso aí? Bicho, aí não dá pra esquecer, não. Foi do impacto femoral acetabular que ela teve lá e a gente cuidou, foi bem legal. Então, assim, você vê, né, que, enfim, a atmosfera, né, os cosmos que mais pensa, que imagina e que acredita nisso, vai se responsabilizando por trazer pessoas assim, a gente conseguindo ter uma conexão muito boa. E obrigado aí pelo convite. Nada, meu amigo, foi um prazer. E vamos para as próximas, né, cara? Espero ter que vocês venham outras vezes aqui também. A ideia da gente é a gente expandir o HealerCast aqui na região.
Então, tenho certeza que não vai ser a última, é a primeira e não vai ser a última vez que vocês vão estar por aqui. Nossa, Beleza? com certeza. E eu espero muito sucesso nesse Healercast aí. Maravilha. Beleza, turma? Então, muito obrigado. Agradeço a quem nos acompanhou até o final. Pedir para vocês curtirem, compartilharem e até o próximo episódio.